Esse é mais um exercício da série Roger me mostra problemas do mundo real. E eu quero cada vez mais estimular você a resolver esse tipo de problema, porque é isso que você vai encontrar no seu dia a dia como desenvolvedor. Vão colocar um código na sua frente que por algumas razões não vai ser um código de qualidade exemplar, na maioria das vezes não vai ser um código testado, e você vai ter que ler e entender esse código, seja para consertar um bug ou alguma outra coisa que não está funcionando, ou para desenvolver uma feature baseada nesse código, ou para testar esse código, o que é bom, enfim. Não tenha dúvidas que isso vai acontecer, e quanto mais você se preparar, menos surpreendido você vai ficar quando acontecer. O que esse código está fazendo? A primeira coisa que eu vejo é um array de objetos em que cada objeto representa uma banda. E cada objeto tem um ID, que é uma identificação única para o álbum, o nome do álbum, nome da banda, preço do álbum e gênero do álbum. Aqui abaixo desse array, eu vejo um objeto searchAlbum que tem as mesmas propriedades dos álbuns do array, e aqui abaixo eu vejo um if, em que a condição é uma invocação do includes. O que o includes faz? Ele verifica se esse valor que ele recebeu como argumento existe no array na qual a invocação dele foi encadeada. Se existir, a invocação do includes retorna true e toda essa expressão resulta em true. Se não existir, a invocação do includes retorna false e toda essa expressão resulta em false. Então, se esse searchAlbum existir no array albums, o bloco do if é executado, esse console.log é executado e ele vai exibir o objeto do álbum como uma string JSON, e essa string JSON é interpolada nessa template string que diz que o álbum existe no array. Agora, se eu olhar o console, eu não vejo a string, e isso significa que o bloco do if não foi executado. Por que não foi executado? Esse objeto está incluso no array. Só que não. Mesmo esses dois objetos tendo exatamente as mesmas propriedades e valores, na memória eles são dois objetos diferentes. Porque toda vez que eu faço isso, eu estou criando um objeto na memória. O JavaScript reserva um espaço para esse objeto na memória. Ou seja, alguns bytes da memória do seu computador são reservados para guardar as informações desse novo objeto criado. Então, a cada novo objeto criado, um novo espaço na memória é ocupado. Imagina que isso aqui seja a memória do seu computador e que cada par de parênteses é um espaço na memória. Quando eu crio um objeto, esse objeto ocupa esse espaço na memória, e se eu criar um novo objeto, esse outro objeto ocupa outro espaço na memória. Isso significa que essa invocação do includes está comparando dois objetos que foram criados em espaços diferentes na memória. Então essa comparação aqui nunca vai resultar em true. É o mesmo que eu criar um objeto e comparar ele com outro objeto. Essa comparação, independente se os objetos têm as mesmas propriedades, sempre vai resultar em false, porque são dois objetos ocupando espaços diferentes na memória. Roger, então como que eu vou comparar esse objeto com aquele objeto do array? A gente vai ter que fazer essa comparação de outra forma que não seja comparando os objetos em si. Ou seja, eu posso fazer uma comparação lógica entre as propriedades desses objetos. Eu posso usar um método sum, por exemplo. O que o sum faz? O sum vai iterar sobre esse array, verificando se pelo menos um item desse array atende à condição que eu vou especificar. Se pelo menos um item desse array atender a essa condição, o sum vai retornar true. Se nenhum item atender a condição, o sum vai retornar false. Então, eu vou substituir o includes pelo sum e como argumento do sum, eu vou inserir uma função. Essa função vai ser executada para cada item do array, então vou inserir um parâmetro album, que representa cada item do array, e agora eu preciso fazer essa função retornar o resultado da comparação que eu vou fazer entre as propriedades dos dois objetos. Essa função do sum sempre precisa retornar um boolean. Quais propriedades eu vou comparar? Eu posso comparar o ID dos dois objetos. Então eu vou fazer a função retornar album.id é igual a searchalbum.id. O que vai acontecer aqui? O sum vai executar essa função para cada item do array, esse item vai ser recebido nesse parâmetro, e se essa condição que eu especifiquei como retorno da função resultar em true, essa função vai retornar true, o sum vai parar de ser executado, toda essa expressão vai resultar em true, e esse true vai fazer o que tiver dentro desse bloco ser executado.
Se nenhum item desse array atende a essa condição, o sum retorna false, toda essa expressão retorna false e o bloco do if não é executado. Se eu olhar o console, agora sim eu vejo que esse álbum existe no array albums. Então agora que eu fiz o código funcionar, eu posso refatorar ele. Então eu posso, por exemplo, melhorar a legibilidade dessa condição do if. O que essa expressão está fazendo? Ela está retornando um boolean indicando se o álbum existe ou não no array. Então, eu posso armazenar essa expressão em uma const search album exists in array e só referenciar essa const aqui no if, não posso? Então aqui acima eu vou inserir uma const search album exists in array que recebe essa expressão do if, vou referenciar essa const como condição do if, vou inserir o parênteses do sum que eu perdi no recorte e agora sim ficou mais fácil eu ler o que essa condição está fazendo. Observa também que essa linha da const ficou extensa. O que eu posso fazer para diminuir a extensão dela? Eu poderia fazer um destructuring nesse parâmetro album, mas como nessa expressão eu estou comparando duas propriedades com o mesmo nome, se eu fizesse o destructuring, a expressão ficaria assim. E eu acho que essa expressão pode causar confusão. Então, devido às duas propriedades terem o mesmo nome, eu prefiro manter os nomes dos objetos e só quebrar a invocação do sum para a linha abaixo. Se eu olhar o console, a mesma string continua sendo exibida, então essa reimplementação feita na função fez o código funcionar como deveria através da comparação dos valores das propriedades dos objetos e não dos objetos em si.